Bíblia fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir o que é de Deus, ao diabo. Por exemplo, Jesus estava expulsando os demônios e eles começaram a atribuir aquela obra de Deus, dizendo que ele estava expulsando na autoridade dos príncipes dos demônios. Isso. Então, para que possa ficar claro, né? Porque às vezes alguém pensa que blasfemar é outra coisa, mas blasfemar contra o Espírito ou pecar contra o Espírito é isso, é atribuir a obra de Deus e colocar como se fosse o próprio diabo que estivesse ali agindo. Fale um pouco sobre esse pecado aí, meu amigo, sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Cara, isso fica até polêmico, sabia? Porque o nosso ramo pentecostal, né? Nós somos pentecostais. Nós somos pentecostais. Nós observamos muitas vezes, quando nós estamos no nosso meio religioso, nosso movimento, né? Nós conhecemos bem, que é aquela parte onde algumas pessoas começam a rodar e tal. E aí isso gera uma polêmica muito grande, porque as pessoas olham para esse movimento, alguns até dizem que não tem base bíblica, né? Mas quando nós olhamos para esse ato, para esse cenário, nós podemos entender que, de fato, o poder de Deus ele é manifesto sobre as nossas vidas, né? As pessoas, quando começam a sentir esse poder, de fato, até porque o poder de Deus ele é como uma dinamite. Se é uma dinamite, obviamente que, de fato, se esse poder vem sobre a nossa vida, a gente não consegue não é que não tem um controle, mas você não consegue suportar O controle tem, só não tem o domínio. O domínio, exatamente. Isso. Quando você vê para esse cenário, você não consegue se dominar. Você não consegue ter esse domínio sobre o seu corpo, porque o poder ele é muito forte. Então, há algumas pessoas que não conhecem, que não têm experiência com o Espírito Santo, e olham para esse movimento. Próxima, ela disse que ela estava numa vigília, sentindo o poder de Deus, e ainda no começo da fé dela, ela olhou o movimento acontecer e disse: se isso aí for de Deus, eu quero sentir. O problema, ou melhor, a solução disso, ou melhor, o pensamento dela não foi expor o que ela falou, ela só pensou. Ela disse que enquanto o pessoal estava lá no movimento, ela só pensou e disse: se isso aí for de Deus, eu quero sentir. Se ela só pensou, o diabo não tem poder de ouvir os nossos pensamentos, somente Deus. E ao mesmo tempo ela disse que o pregador estava pregando, né? Estava com a oportunidade, ele olhou para ela e disse: tu disse isso, isso e isso. E a partir daquele momento ela sentiu o poder de Deus e começou a acreditar. Então a gente percebe que Deus, de fato, ele pode sim manifestar o poder dele, né, sobre a nossa vida, por intermédio desse cenário, desse movimento. Sim, só que há algumas coisas que as pessoas olham para nós e começam a atribuir ao diabo aquilo que é de Deus. Então, essas pessoas, de fato, estão blasfemando contra o Espírito Santo. Então, a gente percebe que o poder de Deus ele é ilimitado. As pessoas precisam, de fato, sentir para poder falar alguma coisa. São experiências individuais. A gente que vive nesse cenário, nesse meio religioso, algumas pessoas até de fato são mais quietas. Tem gente que adora levantando a mão aqui assim, olhinho fechado, baixa a mão, fica lá parado. Tem outros que já começam a bater o pé, daqui a pouco tem outros que já começam a se movimentar mais. Então a experiência do Espírito Santo na vida de cada ser humano ela é individual. Então a gente só pode falar alguma coisa se nós tivermos, se nós sentirmos, se nós de fato vivenciarmos esse poder sobre a nossa vida. Então, antes de a gente às vezes apontar alguma coisa, a gente precisa de fato sentir o poder de Deus, sabe? A gente precisa olhar para esse poder de Deus e dizer: isso é de Deus mesmo? Se for de Deus, fazer igual essa irmã.
Se for de Deus, eu quero sentir. Deus ele pode manifestar o poder dele. Eu vou até falar uma coisa aqui um pouco polêmica, mas se for para a pessoa pular ou dançar na carne, só mais antes que ele pule e dance na carne, na presença de Deus, do que lá fora, entende? Porque aqui dentro, uma hora ele é discipulado, ele é ensinado, ele amadurece, ele começa a ter mais experiência, ele começa a entender melhor. Porque todos que começam, né, todos que estão ali, como se diz, no primeiro amor, sim, todos eles abrem o coração para poder, e às vezes, de fato, dá liberdade para a emoção. Mas eu gosto de sempre dizer, Deus, ele trabalha em nossas emoções. Não tem como desatrelar uma coisa da outra, porque todas as vezes que a gente lê a palavra, gera algum tipo de emoção dentro de nós. Ou ele nos constrange, ou ele nos confronta, ou ele nos anima, ou ele nos exorta, nos chama para correção. Então, não tem como não gerar nenhum tipo de emoção pela palavra de Deus, pelo agir, pelo mover de Deus. Então, assim, irmãos, se for para dar lugar, que seja no Espírito. Mas se ainda não é maduro na fé, se for para dar lugar na carne, que seja na presença de Deus. Cara, eu sou um pregador, quando eu estou em algumas igrejas, eu fico mais na minha, sou mais na minha. Eu fico aqui ouvindo os louvores, levanto a mão, dou glória. Eu sou pentecostal, defendo, né, o que eu acabei de falar agora há pouco, né, sobre o movimento, mas é muito bom quando nós também nos movimentamos pelo intermédio da palavra. Isso, é a palavra. Isso aí é um ponto muito importante, porque nós olhamos para a nossa sociedade, para o mundo que nós estamos vivendo, há um pentecostalismo mais clássico, mais raiz, tem um neopentecostalismo, né, onde muitas igrejas só se movimentam, só estão ali pelo batuque, né, e é mais movimento do que palavra. Eu já falo que tem 3 classes, que é o pentecostal, né, o neopentecostal e tem os peteca. Tem os peteca? Tem os peteca. Os peteca é que qualquer coisa que faz zoada, eles já estão ali. Entende? Se não tem palavra, mas se tem zoada, eles estão ali. Eu gosto de dizer que os peteca, eles não estão muito preocupados com a palavra, estão preocupados com a zoada. Mas eu tô igual Jesus, pô. Como? Vou te explicar. Não tinha um povo que tava com fome no deserto? Ele não mandou ninguém embora. Ele falou, peraí que vocês vão se alimentar. Então, se tem o peteca, se tem o pentecostal, o neopentecostal, se é para adorar Jesus, que todos adorem a Jesus. Como